o chamado. Você já falou sobre isso. Uhum. O Betinho fala, pastor, se Jesus cresceu em conhecimento nas sinagogas, com os mestres da lei, rabinos, não indo a uma igreja nos padrões de hoje, por que as igrejas abominam tanto a cultura judaica, sendo eles a raiz? Bom, em primeiro lugar, nós não temos registro de Jesus aprendendo em nenhuma yeshivá na sinagoga. Isso não é verdade. A Bíblia, quando a Bíblia diz que ele cresceu em conhecimento, é Lucas 2, cresceu em graça, é Lucas 2, quando Jesus tinha 12 anos. Ele não estava na sinagoga tendo aulas, ele estava discutindo com os doutores. Então, é uma diferença grande entre uma coisa e outra. Jesus, aliás, Jesus não foi recebido na religião justamente por não levantar bandeiras das teologias rabínicas. Por exemplo, as teologias rabínicas de então, você tem a escola de Hillel, a escola de Shammai, a escola de Akiva, são rabinos antigos que Jesus poderia estar defendendo essas ideias. Mas Jesus não defende nenhuma dessas ideias. Jesus é a proposta de Jesus não é ser mais do mesmo que já tinha. Ele não chega lá defendendo ideias nem de fariseu, nem de saduceu, nem de essênio, nem de zelote, nem de ninguém. Entende? Então, não é correto dizer assim, Jesus cresceu aprendendo na sinagoga, a teologia lá e tal, e aí por que que hoje como que é o resto da pergunta? Por que que hoje... A gente meio que ignora, abomina, né? Abomina esses ensinamentos sendo que veio de judaico. lá. Então vamos lá, primeiro. Eu não acho cristão abominar a cultura de ninguém. Porque assim, de ninguém, cara, de ninguém. Eu posso não concordar. Então, eu não concordo com o que você está falando, não concordo, mas abominar, porque no nosso quintal, vamos falar de cristãos, vamos falar de cristãos a partir da reforma. Então você tem, o pai da reforma é o Lutero, e o Lutero errou muito com os judeus. E talvez, por conta disso, há essa percepção. Talvez a pessoa que fez a pergunta nem saiba. Mas o protestantismo, que tem o seu maior vulto, no seu maior vulto, o Lutero ele odiava o judeu. O Lutero chegou a dizer que tinha que se fazer qualquer coisa contra o judeu, tinha que erradicar o judeu. Se vocês... Lutero era alemão? Alemão. Sim. Alemão. Então, não é difícil com 2 ou 3 Googles aí, 2 ou 3 Googleadas aí, você vai achar isso que eu estou te falando. O texto de Lutero foi combustível para virar o nazismo depois. Quer dizer, o nazismo... Eu ia te perguntar isso, mas eu perguntei se ele era alemão. Exatamente, entende? Então, é uma infelicidade de Lutero. Está errado. Não é porque o Lutero é o pai da reforma, tudo que ele falou... Não, aquilo está errado. Eu, particularmente, não concordo. Agora, a cultura judaica, embora eu tenha respeito, eu tenho que entender que o judaísmo é uma religião. O cristianismo é outra religião. É outra religião. Se o judeu quiser ser cristão, ele tem de abrir mão da sua religião antiga, da sua cultura antiga, e abraçar o cristianismo como regra de fé. O que a gente vê hoje, pastores fantasiados de judeus, não combina com a fé judaica. Porque você tinha Paulo, que era uma espécie de doutor, uma espécie de um cara muito preparado dentro do judaísmo, e ele diz assim, eu considero tudo isso como esterco. Agora, eu não posso dizer assim, eu considero isso que você está fazendo como esterco, mas eu posso falar de mim. Eu considero o que eu vivi como esterco. Então, Paulo, ele fala, eu sou fariseu, filho de fariseu, conforme a lei irrepreensível, circuncidado ao 8º dia, não sei o que lá, tal, da tribo de Benjamim e tal. Aí ele fala assim, e eu considero tudo isso como
Ninguém precisa falar o que é esterco. Ele fala, eu considero tudo isso aqui como esterco. Abdiquei de tudo isso por causa de Cristo. Entende? Então, o crente, não é que ele odeia o judaísmo, não é nada disso. Só que, tipo assim, o judaísmo é uma religião que tem todos os seus aparatos, toda a sua fé, todo o seu esquema. E não compreendeu que Jesus Cristo é o Messias. Por isso estão esperando o Messias até agora. Então, o que a gente tem que fazer com o judeu? Evangelismo. Pregar para eles, como Paulo fazia. Aliás, Jesus começou pregando para os judeus, Paulo para os judeus, os apóstolos eram judeus e abandonaram o judaísmo, surgindo o cristianismo. Pastor, mas será que não é porque o Brasil, de uma maneira geral, tem muito sincretismo? Aí eu queria até te perguntar se esse fenômeno existe em outros países. Por exemplo, sei lá, no Candomblé é a Santa, não, é Iemanjá, mas para o católico é a Santa Luzia. São Jorge é o mesmo que Ogum, aquele sincretismo. O cara vai no terreiro, mas tem um terço, e assim por diante. Será que esse sincretismo, por estarmos no Brasil, não é essa parada de judaizar o cristianismo? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim, você tem razão. Quando você vê igrejas fantasiadas de sinagoga, a igreja que tem Arca da Aliança, o pastor usa kippá, Fazendo Yom Kippur. talit, o Yom Kippur, mezuzá na porta, tal. Isso, para mim, guardar as devidas proporções, mas é a mesma coisa de o cara é pastor e tá lá com uma, sei lá, com a guia de orixá no coisa, porque é um apetrecho que não pertence àquela fé. Entendeu? É a mesma coisa eu chegar lá na igreja de batina vestido de papa. Aí você fala assim, mas a gente não é protestante. E aí, o que aconteceu? Como é que é? A mesma coisa eu chegar lá com vestido de pai de santo no culto. Entende? Então, eles contrabandearam para a fé cristã apetrechos, coisas que pertencem à fé judaica. Entende? Então, isso é uma pena. E é realmente o sincretismo religioso. Eu tenho uma pergunta, Boni. Tem um monte aqui, né? Tem mas um monte aqui. Isso que o senhor falou de Jesus, cara, eu passei minha vida inteira ouvindo que Jesus estudou numa escola judaica e ele não quis, depois que atingiu os 12 anos, que é o Talmud, né? Talmidim. Talmidim significa alunos, mas quando ele fez 12 anos, ele passa por uma cerimônia que é como se ele se torna responsável pelas suas atitudes, seria basicamente isso. Mas ele não tem nenhuma história que comprove que ele fez esse curso de Talmidim, é isso? Não, Jesus. Falando besteira. Não, Jesus não fez curso nenhum sobre isso. Bom, na Bíblia não dá para documentar nada disso. Porque eu ouvi bastante falar sobre isso. Aí a gente, o que aconteceu com Jesus então dos 12 anos até ele aparecer com 30? O que aconteceu? Ele foi rejeitado e tal. Aí traz o texto de Isaías 53. Que ele ficava estudando. Tá, é o seguinte, dos 12, porque assim, Jesus tem a história do nascimento de Jesus, depois ele vai para o Egito. Ele é a fuga para o Egito. E lá no Egito, as pessoas falam, ficou lá no Egito uns 10 dias. Não. Existe vestígio da passagem da família sagrada lá no Egito por algo entre 6 e 10 anos. Então, ele fica no Egito tempo. E aí ele volta. Quando eles voltam, que é a morte do Herodes, quando eles voltam para Israel, eles vão morar na Galileia. Porque o pai de Jesus, pai que eu falo pai de Adoção. Padrasto. Ele, embora ele fosse da tribo de Judá, então de Belém, mas ele morava na Galileia, que é no norte. Pensa no mapa do Brasil. Jerusalém fica no Distrito Federal, que é mais ou menos um centro do país, e Jesus é lá de Manaus. Uau! É isso. Jesus é nortista. Ele é do norte. Ele é lá em cima, lá no norte. E aí eles vão morar no norte, vão ficar lá no norte de Israel, lá na Galileia. E a próxima vez que Jesus aparece no radar é quando ele tem 12 anos
e a sua mãe esquece ele, sai do templo e deixa ele e tal, não sei o quê, e aí quando volta 3 dias depois ele está discutindo com doutores. E a Bíblia diz que os doutores estavam admirados das respostas deles. Não tem nada de curso. E aí, veja, o texto, isso é Lucas 2, o texto começa dizendo que Maria levou Jesus da Galileia com 12 anos para Jerusalém para a festa, e na volta esqueceu ele e voltou. Quando voltou ele estava discutindo com os judeus, não é que ele estava lá fazendo um curso. Exato. A próxima vez que ele aparece no radar é com 30 anos. Então, dos 12 aos 30, nós não temos notícia. E aí o pessoal fala assim, já que não tem notícia, então ele fez um curso de não sei o que lá, não sei o que lá, mas não tem como você documentar isso. Quando o pessoal pergunta, mas quem é esse, tal, não sei o que, eles falam, esse é o filho do carpinteiro? Ele não é carpinteiro, filho de José e tal, quer dizer, parece que Jesus passou a vida lá na Galileia mesmo, porque as pessoas conheciam ele como carpinteiro, filho do carpinteiro, irmão de fulano, beltrano, e não ficou lá fazendo um curso de sei lá o quê. O que torna ainda a história de Jesus ainda mais fantástica. Porque se ele foi pro Egito, qual a probabilidade, né? Exatamente. Pastor, é muito louco. esse texto que você disse ainda dá muito pano pra manga, sobretudo naquela parte que fala assim, mas isso aí, né, o filho de José o carpinteiro, e a gente não conhece os seus irmãos e irmãs, aí dá pano pra manga. Irmãs? Irmãos? Mas isso fica para outro episódio, né, Banqueiro? Olha! Ó, vamos lá, peraí, vamos ler aqui.